Resumo completo: Direito Tributário. Foco FGV para concursos de tribunais de contas. Este resumo foi elaborado com base no material fornecido e ampliado com os pontos mais cobrados pela banca FGV em concursos de tribunais de contas. O objetivo é organizar a matéria de forma estratégica, destacando conceitos centrais, distinções clássicas, pegadinhas recorrentes e temas com maior incidência em prova. A FGV costuma cobrar direito tributário com forte apoio no texto literal da Constituição e do CTN, mas raramente de forma puramente decorada. Em geral, a banca mistura conceito, exceção, consequência jurídica e comparação entre institutos próximos. Por isso, a preparação mais eficiente exige atenção aos detalhes, sobretudo aos temas em que uma única palavra muda toda a resposta. Conceito de tributo. Tributo é prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Os elementos desse conceito são fundamentais para a prova. Prestação pecuniária significa que a obrigação deve ser expressa em dinheiro. Compulsória significa que não depende da vontade do contribuinte. Não constitui sanção por ato ilícito significa que tributo não se confunde com multa. A multa decorre de infração, o tributo decorre da ocorrência do fato gerador previsto em lei. Instituído em lei demonstra a incidência do princípio da legalidade tributária. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada significa que a administração não possui liberdade para escolher se cobra ou não o tributo quando presente. Os requisitos legais. Pegadinha clássica da FGV. Multa não é tributo. Contudo, a penalidade pecuniária integra o crédito tributário quando decorrente de obrigação principal prevista no CTN. 2. Espécies tributárias. A classificação mais aceita para fins de concurso é a pentapartida, segundo a qual existem 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. 2.1 Impostos são tributos não vinculados. Isso significa que sua cobrança independe de uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Exemplos clássicos: Imposto de Renda, IPTU, IPVA, ICMS, ISS e IPI. A FGV costuma explorar a ideia de que o fato gerador do imposto não se relaciona diretamente a uma atuação estatal específica. 2.2 Taxas são tributos vinculados ao exercício regular do poder de polícia ou à utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Pontos de atenção: serviço público deve ser específico e divisível. A utilização pode ser efetiva ou potencial conforme o caso. Taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Essa vedação é uma das preferidas da FGV. 2.3 Contribuição de melhoria é tributo cobrado em razão de obra pública da qual decorra valorização imobiliária. Atenção! Não basta a realização da obra pública. É indispensável que haja valorização do imóvel. 2.4 Empréstimos compulsórios. São instituídos exclusivamente pela União, mediante lei complementar, em hipóteses constitucionais específicas, como guerra externa ou sua iminência, calamidade pública e investimento público urgente de relevante interesse nacional. 2.5 Contribuições especiais abrangem as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. A FGV costuma cobrar competência, finalidade e distinção entre essas contribuições. 3. Competência tributária. Competência tributária é o poder constitucionalmente atribuído ao ente federativo para instituir tributos. Suas características principais são indelegável, irrenunciável, incaducável, de exercício facultativo. Ponto decisivo de prova: competência tributária não se confunde com capacidade tributária ativa. Competência tributária é o poder de instituir o tributo. Capacidade tributária ativa é a aptidão para arrecadar ou fiscalizar o tributo. A capacidade tributária ativa pode ser delegada, mas a competência tributária não. Essa distinção aparece com enorme frequência em prova da FGV. 4. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Esses
Os princípios são centrais na matéria e aparecem tanto em questões diretas quanto em questões que misturam CTN com Constituição. 4.1 Legalidade. É vedado exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. A FGV costuma cobrar o alcance da legalidade e as exceções constitucionais em que o Poder Executivo pode alterar alíquotas em certos tributos. 4.2 Isonomia. É vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. 4.3 Irretroatividade. A lei tributária não pode atingir fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, especialmente quando benéficas ao contribuinte em matéria sancionatória. 4.4 Anterioridade anual. Em regra, o tributo não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que publicada a lei que o instituiu ou majorou. 4.5 Anterioridade nonagesimal. Em regra, a cobrança também depende do decurso de 90 dias da publicação da lei. A banca gosta muito de cobrar exceções às anterioridades. 4.6 Vedação ao confisco. É vedado utilizar tributo com efeito confiscatório. 4.7 Liberdade de tráfego. É vedado estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. 5. Imunidades tributárias. Imunidade é limitação constitucional ao poder de tributar. Não se confunde com isenção. Imunidade decorre diretamente da Constituição. Isenção decorre de lei. Imunidades mais cobradas. Patrimônio, renda ou serviços uns dos outros entre os entes federativos, templos de qualquer culto, partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos legais, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. A FGV costuma explorar a diferença entre imunidade e isenção, sobretudo em enunciados que trocam vedação constitucional por benefício fiscal. 6. Legislação tributária. Conforme o CTN, legislação tributária compreende as leis, os tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. 6.1 Tratados e convenções internacionais. Segundo o CTN, os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e devem ser observados pela legislação posterior que lhes sobrevenha. 6.2 Decretos. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos. Pegadinha importante: decretos não são normas complementares. 6.3 Normas complementares. São normas complementares, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Os convênios celebrados entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Efeito da observância das normas complementares. A observância pelo contribuinte das normas complementares exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora, a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. A lógica é simples: o contribuinte não pode ser punido por ter seguido orientação da própria administração. 7. Vigência da legislação tributária. Em regra, a vigência da legislação tributária obedece ao CTN e, sendo este omisso, aplicam-se as regras gerais do direito, como a LIND. Regras específicas muito cobradas salvo disposição em contrário, entram em vigor os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, na data da sua publicação. As decisões administrativas com eficácia normativa, 30 dias após a publicação, quanto aos seus efeitos normativos. Os convênios, na data neles prevista. Além disso, entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte os dispositivos de lei referentes a impostos sobre patrimônio ou renda que instituam ou majorem tais impostos, definam novas hipóteses de incidência, extingam ou reduzam isenções, salvo se a lei dispuser de modo mais favorável ao contribuinte e ressalvadas as isenções onerosas. 8. Aplicação da legislação tributária.
A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Fato pendente é aquele cuja ocorrência teve início, mas ainda não se completou. A lei pode aplicar-se a ato ou fato pretérito em hipóteses específicas. Hipóteses de retroatividade lei expressamente interpretativa, desde que não haja aplicação de penalidade. Quando deixe de definir o ato como infração. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha havido fraude e nem falta de pagamento de tributo. Quando comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática do ato. Essa retroatividade benigna é tema clássico da FGV. 9. Interpretação e integração da legislação tributária. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente utilizará sucessivamente analogia, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público, equidade. A ordem é vinculada. A autoridade não escolhe livremente qual técnica prefere usar. Limites dessas técnicas. A analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei. A equidade não pode resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Interpretação literal. Interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre suspensão do crédito tributário, exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Pegadinha forte: extinção do crédito tributário não está aqui. Interpretação mais favorável ao acusado aplica-se em matéria de infrações e penalidades, havendo dúvida quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou circunstâncias materiais do fato, à autoria, imputabilidade ou punibilidade, à natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação. 10. Obrigação tributária. 10.1 Obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 10.2 Obrigação acessória decorre da legislação tributária. Tem por objeto prestações positivas ou negativas, previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Exemplos clássicos: emitir nota fiscal, escriturar livros fiscais, prestar informações ao fisco. Conversão da obrigação acessória à obrigação acessória pelo simples fato de sua inobservância. Convertir-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Atenção! A obrigação acessória não deixa de existir. O que surge é uma obrigação principal de pagar multa. 11. Fato gerador. 11.1 Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 11.2 Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 11.3 Classificações importantes. Fato gerador instantâneo ou simples, ocorre em momento único. Fato gerador continuado, retrata a situação que se prolonga no tempo. Fato gerador complexivo ou periódico, resulta da soma de fatos ocorridos em determinado período. Exemplo clássico de fato gerador complexivo: imposto de renda. 11.4 Situação de fato e situação jurídica. Situação de fato: considera-se ocorrido o fato gerador quando se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias. Situação jurídica: considera-se ocorrido o fato gerador quando a situação esteja definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável, nos negócios jurídicos condicionais. Condição suspensiva: o fato gerador ocorre com o implemento da condição. Condição resolutória: o fato gerador ocorre desde a prática do ato ou da celebração do negócio. 11.5 Norma antielisiva: a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. A FGV gosta de cobrar que a autoridade desconsidera, e não desfaz, o ato ou negócio. 12. Sujeição ativa e passiva. 12.1 Sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação. Atenção! Não precisa ser necessariamente a competente para instituir o tributo.
Aqui aparece novamente a distinção entre competência tributária e capacidade tributária ativa. 12.2 Sujeito passivo na obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. Na obrigação acessória, é a pessoa obrigada às prestações que constituam seu objeto. 12.3 Contribuinte e responsável contribuinte é aquele que possui relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador. Responsável é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, tem a obrigação decorrente de disposição expressa de lei. 12.4 Convenções particulares. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo. 13. Solidariedade tributária. São solidariamente obrigadas as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, as pessoas expressamente designadas por lei. Efeitos da solidariedade: o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. A isenção ou remissão exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. 14. Capacidade tributária passiva. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais, de a pessoa natural estar sujeita a medidas que limitem o exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, de a pessoa jurídica estar regularmente constituída, bastando que configure unidade econômica ou profissional. Isso significa, por exemplo, que menor de idade e sociedade irregular podem ser sujeitos passivos de obrigação tributária. 15. Domicílio tributário. Regra geral: é facultado ao contribuinte escolher seu domicílio tributário. Se não houver eleição, pessoa natural, residência habitual ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Pessoa jurídica de direito privado ou firma individual, lugar da sede ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Pessoa jurídica de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Se não for possível aplicar essas regras, considera-se domicílio o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando ele impossibilitar ou dificultar a arrecadação ou a fiscalização do tributo. 16. Responsabilidade tributária. A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo. 16.1 Transferência e substituição. Responsabilidade por transferência. O terceiro passa a responder após a ocorrência do fato gerador. Responsabilidade por substituição. O terceiro responde desde a ocorrência do fato gerador. 16.2 Substituição progressiva e regressiva. Substituição progressiva recolhe-se por fato gerador futuro. Substituição regressiva. O recolhimento ocorre em relação a fato gerador pretérito. 17. Responsabilidade por sucessão. 17.1 Bens imóveis. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, bem como taxas pela prestação de serviços referentes a esses bens e contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa do adquirente, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. 17.2 Sucessão causa-mortes. O espólio responde pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro respondem pelos tributos devidos até a data da partilha ou adjudicação, limitada a responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação. 17.3 Fusão, transformação e incorporação. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação responde pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas fusionadas, transformadas ou incorporadas. 17.4 Aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento.
A pessoa que adquirir fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a exploração da atividade responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Responderá integralmente se o alienante cessar a exploração. Responderá subsidiariamente com o alienante se este prosseguir na exploração ou iniciar nova atividade, dentro de 6 meses, no mesmo ou em outro ramo. A responsabilidade não se aplica, em regra, na alienação judicial em falência ou recuperação judicial, salvo hipóteses legais de fraude ou vínculo especial com o devedor. 18. Responsabilidade de terceiros. 18.1 Artigo 134 do CTN pressupõe impossibilidade de exigir o cumprimento da obrigação principal do contribuinte e intervenção ou omissão do terceiro nos atos em que interveio ou pelas omissões de que for responsável. Embora o CTN utilize o termo solidariedade, na prática sua feição é subsidiária. Quanto às penalidades, aplica-se apenas as de caráter moratório. 18.2 Artigo 135 do CTN A responsabilidade pessoal quando a pessoa pratica atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Nessa hipótese, a responsabilidade alcança também multas punitivas e moratórias. Súmulas muito cobradas. Súmula 430 do STJ. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade do sócio-gerente. Súmula 435 do STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 19. Responsabilidade por infrações. Em regra, a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Em situações específicas, a responsabilidade é pessoal ao agente, como nas infrações conceituadas por lei como crime ou contravenção, nas hipóteses em que o dolo específico seja elementar e em outras hipóteses previstas no CTN. 20. Denúncia espontânea. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante dependa de apuração. Requisitos centrais: deve haver espontaneidade. Deve ocorrer antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Deve haver pagamento integral quando cabível. Pegadinhas importantes: parcelamento não equivale a pagamento integral para fins de denúncia espontânea. A denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Súmula relevante. Súmula 360 do STJ. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos em atraso. 21. Crédito tributário. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. A obrigação tributária nasce com a ocorrência do fato gerador. O crédito tributário, por sua vez, é constituído pelo lançamento. Essa distinção é muito importante para a FGV. 22. Lançamento tributário. Lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Modalidades: lançamento de ofício, realizado diretamente pela autoridade administrativa. Lançamento por declaração, depende de informações prestadas pelo sujeito passivo ou por terceiro. Lançamento por homologação. O contribuinte antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade, que posteriormente homologa. A FGV costuma cobrar a participação do contribuinte e da autoridade em cada modalidade, bem como os efeitos da homologação tácita. 23. Suspensão do crédito tributário. Hipóteses clássicas do CTN: moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos administrativos. Concessão de medida liminar em mandado de segurança. Concessão de medida liminar ou tutela provisória em outras espécies de ação judicial. Parcelamento.
Atenção, a suspensão não extingue o crédito tributário. A suspensão não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso. 24. Extinção do crédito tributário. Hipóteses previstas no CTN: pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão de depósito em renda, pagamento antecipado e homologação do lançamento, consignação em pagamento quando julgada procedente, decisão administrativa irreformável, decisão judicial passada em julgado, dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. A FGV cobra muito a memorização dessas hipóteses e a distinção entre suspensão, exclusão e extinção. 25. Exclusão do crédito tributário. A exclusão do crédito tributário abrange isenção, anistia. A exclusão dispensa a constituição do crédito, mas não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal ou dela consequentes. 26. Isenção e anistia. 26.1 Isenção é forma de exclusão do crédito tributário relacionada ao tributo. Interpreta-se literalmente: não se presume. 26.2 Anistia é forma de exclusão do crédito tributário relacionada às penalidades pecuniárias por infrações anteriores. A FGV gosta de perguntar qual das duas se refere ao tributo e qual se refere à penalidade. 27. Decadência e prescrição. Esse é um dos pontos mais importantes da matéria. 27.1 Decadência é a perda do direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário. 27.2 Prescrição é a perda do direito de cobrar judicialmente o crédito tributário já constituído. Ambas, em regra, seguem prazo de 5 anos, mas a FGV costuma cobrar o termo inicial e distinguir as situações do lançamento por homologação e do lançamento de ofício. 28. A administração tributária também pode aparecer com frequência em provas de tribunais de contas, especialmente quando associada ao controle da arrecadação e à regularidade fiscal. Inclui fiscalização, dívida ativa e certidões. Certidões. A certidão negativa é expedida quando não houver pendências exigíveis. A certidão positiva com efeito de negativa é cabível em hipóteses legais, como quando o crédito não está vencido ou quando sua exigibilidade estiver suspensa. 29. Pegadinhas clássicas da FGV em direito tributário. Competência tributária não se confunde com capacidade tributária ativa. Tributo não se confunde com multa. Imunidade não se confunde com isenção. Obrigação tributária não se confunde com crédito tributário. Contribuinte não se confunde com responsável. Analogia não pode criar tributo. Equidade não pode dispensar tributo devido. Interpretação literal aplica-se à suspensão, exclusão, isenção e dispensa de obrigação acessória, mas não à extinção. Denúncia espontânea exige espontaneidade e, em regra, pagamento integral. O mero inadimplemento não basta para responsabilizar o sócio-gerente. 30. Estratégia final de revisão para a prova FGV. Se o objetivo for priorizar o que mais cai, a sequência ideal de revisão é esta: espécies tributárias, competência tributária e capacidade tributária ativa, limitações constitucionais ao poder de tributar, imunidades, legislação tributária, vigência, aplicação, interpretação e integração, obrigação tributária e fato gerador, sujeição ativa e passiva, responsabilidade tributária, lançamento tributário, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, decadência e prescrição, administração tributária. 31. Fechamento. Na lógica da FGV, direito tributário é uma matéria de precisão conceitual. Quem domina as distinções entre institutos próximos, memoriza as hipóteses legais e entende as consequências jurídicas de cada uma delas tende a acertar boa parte das questões. O núcleo duro da prova costuma girar em torno da legalidade estrita, das limitações constitucionais ao poder de tributar, do fato gerador, da sujeição passiva, da responsabilidade tributária e do regime do crédito tributário. Por isso, mais do que decorar artigos soltos, o ideal é compreender a engrenagem completa. A Constituição distribui competências e impõe limites. O CTN disciplina o nascimento da obrigação,
a constituição do crédito, sua exigibilidade, sua exclusão, suspensão ou extinção, e as hipóteses em que terceiros podem ser chamados a responder. Esse é o eixo mais recorrente nas provas da FGV para tribunais de contas.